O conflito entre Israel e Palestina não é apenas uma disputa territorial. É um emaranhado complexo de história, religião e política que remonta a séculos. Desde os tempos do Império Otomano até o Mandato Britânico e a criação do Estado de Israel em 1948, as tensões se acumularam, criando uma série de crises que transformaram a região em um verdadeiro campo de batalha contínuo. Para compreender o que vemos hoje nas manchetes, é essencial voltar no tempo e entender como decisões políticas, migrações e promessas não cumpridas moldaram os destinos de milhões de pessoas. Se você quer realmente entender a realidade por trás das imagens de destruição e das notícias alarmantes, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nenhum detalhe desta análise profunda sobre o conflito de Gaza. Vamos mergulhar em fatos, relatos e contextos que poucos conseguem explicar de forma clara. Não é apenas sobre notícias, é sobre história viva, sofrimento humano e as escolhas que moldam o futuro. A disputa não começou da noite para o dia. Desde a criação de assentamentos, disputas sobre Jerusalém, até a reação de movimentos armados palestinos e operações militares israelenses, cada ato desencadeou uma série de consequências que ainda ecoam hoje. A complexidade do conflito faz com que qualquer tentativa de solução seja permeada por desafios políticos, religiosos e sociais, criando um ciclo aparentemente interminável de tensão e violência. O conflito entre Israel e Palestina é, antes de tudo, um reflexo de séculos de disputas, deslocamentos e promessas quebradas. O território da Palestina, situado no coração do Oriente Médio, sempre foi um ponto estratégico e cultural, berço de diversas civilizações, religiões e impérios. Durante o Império Otomano, que dominou a região por mais de 4 séculos, comunidades árabes, judias e cristãs coexistiam, embora com tensões latentes. Com o fim da Primeira Guerra Mundial e o colapso otomano, a área caiu sob o mandato britânico, e decisões internacionais começaram a moldar um cenário que seria explosivo décadas depois. A promessa de uma casa nacional judaica pela Declaração Balfour, enquanto a população árabe já habitava a região há gerações, plantou as sementes de um conflito que se tornaria inevitável. Se você deseja compreender a fundo cada nuance deste conflito e não se contenta com explicações superficiais, inscreva-se no canal agora e ative o sininho. Vamos desvendar juntos as raízes históricas, políticas e sociais do que hoje se vê em Gaza, desde deslocamentos forçados até ações militares intensas, e analisar o impacto humano que muitas vezes não chega às manchetes internacionais. É uma análise que vai muito além de notícias. É compreender histórias de vidas, famílias e sociedades inteiras marcadas pelo conflito. Nos primeiros anos do mandato britânico, a tensão entre comunidades árabes e judeus aumentou, com confrontos ocasionais que ganhavam força à medida que novas ondas migratórias chegavam à região. O crescimento dos assentamentos, combinado com a rejeição de planos de partilha propostos pela Liga das Nações e, posteriormente, pela ONU, criou um ambiente de desconfiança e hostilidade. Cada ataque, cada retaliação e cada ato de resistência moldou não apenas a geopolítica local, mas também a percepção global sobre o conflito, trazendo países de fora e organismos internacionais para uma disputa que parecia não ter fim. A violência, o deslocamento de populações e a construção de barreiras físicas e ideológicas transformaram a região em um mosaico de cercas, postos de controle e áreas sob controle diferenciado, onde a vida cotidiana é marcada por medo, insegurança e limitações severas de liberdade. Ao longo dos anos, operações militares, incursões aéreas e bloqueios em Gaza intensificaram o sofrimento de civis, muitos dos quais vivem em condições extremamente precárias, dependendo de ajuda humanitária internacional e lidando com traumas geracionais. Além disso, o conflito não se limita apenas a confrontos militares. Ele se manifesta em políticas educacionais, restrições econômicas, censura e propaganda, criando uma batalha constante pelo controle da narrativa. A guerra da informação, aliada ao controle territorial, cria um ambiente em que fatos e percepções se misturam, dificultando que observadores externos compreendam plenamente a gravidade da situação. Cada notícia, cada relatório de ONG ou cada análise política reflete apenas parte da complexa teia de interesses, histórias e dor humana que define o conflito israelense-palestino. O conflito em Gaza e na Palestina não surgiu de um dia para o outro. Ele é o resultado de séculos de disputas territoriais,
religiosas e políticas que se entrelaçam com a história do Oriente Médio. A região que hoje conhecemos como Palestina foi lar de múltiplas civilizações: cananeus, hebreus, filisteus, romanos, bizantinos e árabes, cada um deixando sua marca cultural e religiosa. Ao longo do tempo, essas camadas históricas criaram uma identidade complexa e muitas vezes conflituosa, onde diferentes grupos reivindicam direito à terra, à herança e à memória histórica. Durante o século XIX, a Palestina estava sob domínio do Império Otomano, e a coexistência entre comunidades árabes muçulmanas, cristãs e judias era marcada por momentos de paz relativa, mas também por tensões latentes. Com a queda do Império após a Primeira Guerra Mundial, a região entrou em um período de transição decisivo. O mandato britânico trouxe novas fronteiras, novas leis e promessas conflitantes, como a Declaração Balfour de 1917, que prometia uma casa nacional judaica na Palestina, ignorando parcialmente os direitos e a voz da população árabe local. Esse ato gerou ressentimento profundo, que se transformaria em confrontos cada vez mais violentos ao longo das décadas seguintes. O período entre guerras, especialmente na década de 1930, foi marcado por revoltas árabes, ataques de militantes sionistas e repressões britânicas severas. A crescente imigração judaica, em especial após o Holocausto, intensificou a disputa territorial. As tensões não eram apenas militares, mas também sociais e econômicas. Propriedade de terras, acesso à água, empregos e influência política eram disputados diariamente, alimentando a narrativa de que coexistência pacífica parecia impossível. Em 1947, a ONU propôs a partilha da Palestina em 2 estados, um judeu e outro árabe. Mas a proposta foi rejeitada pelos líderes árabes, resultando na Guerra de 1948 e na criação do Estado de Israel. Para os palestinos, esse evento ficou marcado como a Nakba, ou catástrofe, com centenas de milhares de pessoas deslocadas de suas casas e comunidades. Gaza, que se tornou um refúgio para muitos refugiados palestinos, começou a ser um ponto central de tensões, cercado por fronteiras voláteis e sob administração variável, primeiro pelo Egito e depois em disputas constantes com Israel. A partir daí, o território de Gaza se tornou um epicentro de conflitos, sendo palco de bloqueios, incursões militares, operações aéreas e confrontos constantes com Israel. A população vive em um espaço extremamente limitado, muitas vezes cercada por cercas, postos de controle e barreiras que restringem movimento, comércio e acesso a recursos essenciais. Famílias inteiras cresceram em meio à escassez de água, energia e alimentos, enquanto a infraestrutura básica da região foi severamente afetada por décadas de conflitos repetidos. Além dos confrontos militares, o conflito também se manifesta em níveis simbólicos, políticos e ideológicos. A educação, os discursos religiosos, a mídia e a propaganda moldam gerações inteiras com narrativas de resistência, medo e desconfiança. O impacto psicológico sobre a população é profundo. Crianças que crescem em Gaza conhecem de perto o som de explosões, tiros e sirenes, e a vida cotidiana é constantemente marcada por insegurança e trauma. Para compreender de fato este conflito, é essencial observar não apenas os combates ou as ações militares, mas toda a rede de fatores históricos, sociais, políticos e humanitários que transformaram Gaza em um território cercado de dor, resistência e complexidade. Cada pedra, cada rua e cada edifício carregam histórias de famílias, histórias de perda e histórias de sobrevivência, mostrando que este conflito não é apenas geopolítico, mas profundamente humano. A vida em Gaza não é apenas marcada por confrontos militares, é uma existência moldada pela incerteza, pelo medo constante e pela luta diária pela sobrevivência. Bloqueios prolongados, restrições de movimento e cortes frequentes de energia elétrica transformaram a região em um espaço onde cada recurso se torna precioso e cada decisão pode significar a diferença entre a vida e a morte. As ruas estreitas, os mercados abarrotados e as escolas improvisadas refletem um cotidiano onde a normalidade foi redefinida pelo conflito, e onde a esperança é um ato de resistência silenciosa. Se você quer entender profundamente como o conflito de Gaza afeta milhões de pessoas todos os dias, inscreva-se no canal agora e continue assistindo até o final, porque vamos explorar dados, relatos e histórias humanas que dificilmente são mostradas pela mídia convencional.
Cada família em Gaza vive com traumas que atravessam gerações, e compreender essa realidade é essencial para perceber a complexidade e a gravidade do conflito. O acesso à saúde é um dos maiores desafios enfrentados pela população. Hospitais frequentemente funcionam com falta de medicamentos essenciais, equipamentos danificados e profissionais sobrecarregados. Durante os períodos de confrontos mais intensos, feridos e doentes competem por recursos limitados, enquanto as organizações humanitárias lutam para manter suprimentos básicos. A escassez de água potável, somada à deterioração da infraestrutura, aumenta o risco de doenças e afeta diretamente crianças e idosos, que são os mais vulneráveis em situações de crise prolongada. A educação também é profundamente impactada. Escolas frequentemente se transformam em abrigos temporários durante bombardeios, interrompendo o aprendizado e deixando lacunas profundas no desenvolvimento das crianças. Professores tentam, com recursos mínimos, oferecer algum tipo de estabilidade e normalidade, mas o trauma psicológico persistente e a constante ameaça de ataques tornam o ensino um desafio quase insuperável. O impacto emocional é profundo. Crianças crescem conhecendo de perto o som de explosões, sirenes e tiros, internalizando uma realidade onde a violência se torna parte do cotidiano. A economia local sofre de maneira devastadora. Empresas fecham, postos de trabalho desaparecem e a pobreza se torna generalizada. Muitos dependem da ajuda humanitária para sobreviver, enquanto a população ativa enfrenta barreiras extremas para transportar produtos, exportar mercadorias ou acessar mercados fora de Gaza. Isso cria um ciclo de dependência e vulnerabilidade que perpetua a insegurança e limita qualquer perspectiva de crescimento sustentável ou reconstrução. Além das necessidades básicas, a vida em Gaza é marcada por tensões sociais e psicológicas profundas. O medo constante, combinado com a ausência de liberdade de movimento, molda comportamentos e relações interpessoais, criando uma sociedade resiliente, mas extremamente pressionada. As famílias aprendem a adaptar-se a situações extremas, desenvolvendo estratégias de sobrevivência que envolvem desde a cooperação comunitária até decisões arriscadas para garantir água, comida ou segurança. A percepção internacional sobre Gaza muitas vezes se reduz a números ou manchetes, mas por trás de cada estatística há histórias humanas de sofrimento, resistência e luta diária. Cada esquina da cidade, cada casa danificada e cada escola improvisada conta a narrativa de uma população que, apesar de tudo, busca manter a dignidade, proteger suas crianças e sobreviver em meio a um dos conflitos mais prolongados e complexos do mundo contemporâneo. Além do impacto direto da violência, a população enfrenta diariamente restrições severas de mobilidade que moldam cada aspecto da vida em Gaza. Passagens controladas, bloqueios em estradas e fronteiras, e inspeções rigorosas tornam simples deslocamentos em tarefas complexas e arriscadas. Ir ao trabalho, à escola ou até a consultas médicas se transforma em uma luta diária, e cada deslocamento é acompanhado pelo medo de ser impedido de atravessar ou de enfrentar incidentes inesperados. Isso limita não apenas a liberdade individual, mas também a economia local, dificultando a circulação de mercadorias, matérias-primas e suprimentos essenciais. A escassez de recursos básicos, como água, eletricidade e alimentos, cria um ambiente onde o sobrevivente cotidiano precisa tomar decisões difíceis. Famílias priorizam crianças e idosos, muitas vezes deixando adultos mais saudáveis em situação de risco. O acesso limitado à água potável e alimentos frescos provoca desnutrição e doenças que afetam especialmente crianças pequenas, gerando impactos que se prolongam por toda a vida. Hospitais improvisados lutam para atender a demanda, enquanto médicos trabalham em condições precárias, sob pressão extrema, enfrentando o dilema constante entre salvar vidas e lidar com recursos insuficientes. O trauma psicológico é outro aspecto devastador da vida em Gaza. Crianças crescem ouvindo explosões, testemunhando a destruição de casa, se convivendo com a perda de familiares e vizinhos. Psicólogos e ONGs tentam fornecer apoio, mas a intensidade contínua dos conflitos torna o tratamento de traumas um desafio quase impossível. Adultos também sofrem ansiedade crônica, depressão e estresse pós-traumático, lidando com a sensação de impotência e a constante ameaça de novas ondas de violência. A tensão social aumenta, pois as comunidades vivem sob medo constante,
e pequenos conflitos cotidianos podem ser exacerbados pelo estresse coletivo. A educação, embora ainda presente, enfrenta enormes desafios. Escolas muitas vezes servem como abrigos durante ataques, interrompendo as aulas por dias ou semanas. Professores e alunos tentam manter uma rotina educacional, mas a falta de materiais, infraestrutura danificada e o medo constante prejudicam gravemente o aprendizado. Apesar disso, muitos jovens demonstram resiliência, utilizando bibliotecas improvisadas, aulas online quando possível, e apoio comunitário para continuar estudando e manter a esperança de um futuro melhor. Além do sofrimento diário, as famílias de Gaza enfrentam uma pressão econômica constante. Com empresas fechadas, postos de trabalho limitados e comércio restrito, a maioria depende da ajuda humanitária para sobreviver. Organizações internacionais tentam suprir a demanda, mas os bloqueios dificultam a entrada de suprimentos e a ajuda muitas vezes não chega a todas as regiões de forma equitativa. Esse cenário cria um ciclo de vulnerabilidade e dependência, perpetuando o sofrimento e limitando oportunidades de desenvolvimento sustentável ou reconstrução local. Mesmo com todas essas dificuldades, a população desenvolve estratégias de resistência e sobrevivência. Comunidades se organizam para compartilhar recursos, proteger crianças e idosos, e criar redes de apoio que permitem enfrentar os desafios mais imediatos. A solidariedade entre vizinhos e familiares se torna uma ferramenta essencial para a manutenção da dignidade e da esperança, mesmo em meio a uma situação tão adversa. A situação em Gaza não é apenas uma questão de conflito imediato. Ela se insere em um contexto histórico complexo, marcado por décadas de tensões políticas, ocupações e disputas territoriais que moldaram a realidade atual. Cada ataque, cada bloqueio e cada confrontação militar carrega consigo cicatrizes históricas que refletem uma luta contínua por autonomia, identidade e sobrevivência. Para muitos moradores, não se trata apenas de escapar do perigo físico, mas de preservar uma história coletiva, uma cultura e um senso de pertencimento que é constantemente ameaçado. As famílias enfrentam a constante ameaça de destruição de suas casas e muitas vezes têm que reconstruir do zero após bombardeios. Cada lar perdido representa mais do que um abrigo. É também a perda de memórias, documentos, fotografias e bens pessoais que não podem ser substituídos. A sensação de vulnerabilidade é permanente, pois a qualquer momento uma nova ofensiva pode transformar a vida cotidiana em caos absoluto. Esse ciclo de destruição e reconstrução gera impactos psicológicos profundos, afetando a percepção de segurança e estabilidade da população. Além disso, a infraestrutura crítica da região está severamente comprometida. A rede elétrica é instável, a água potável escasseia e hospitais enfrentam constantes interrupções no fornecimento de energia e suprimentos médicos. Isso significa que procedimentos médicos essenciais podem ser interrompidos, e pacientes com doenças crônicas enfrentam risco constante. Os sistemas de saúde trabalham em condições de sobrecarga, muitas vezes improvisando soluções para emergências, enquanto profissionais da área lidam com o esgotamento físico e emocional extremo. A terceira sessão foca nos impactos humanitários e sociais do conflito, revelando a dura realidade que milhões enfrentam diariamente em Gaza. A população vive em um estado constante de tensão, onde os sons de explosões e sirenes se tornaram parte da rotina. As crianças crescem conhecendo mais bombas do que parques, mais medo do que liberdade, e cada rua pode esconder perigo, seja de escombros instáveis ou de ataques inesperados. Esse cenário gera um trauma coletivo que atravessa gerações, moldando não apenas a infância, mas toda a percepção de futuro de jovens e adultos. Apesar das dificuldades extremas, a vida cotidiana não desaparece completamente. Famílias ainda tentam manter alguma normalidade, preparando refeições simples, estudando em casas danificadas e buscando momentos de lazer, mesmo que breves. Igrejas, mesquitas e escolas tornam-se pontos de resistência silenciosa, oferecendo algum senso de comunidade e segurança temporária. No entanto, essas estruturas estão constantemente sob ameaça, e cada ofensiva militar pode transformar esses lugares de refúgio em cenas de destruição, lembrando a todos que nenhum espaço é totalmente seguro. A saúde mental da população é severamente afetada. Profissionais de psicologia e voluntários trabalham incansavelmente para oferecer suporte emocional,
lidando com traumas profundos, depressão e ansiedade generalizada. Muitas crianças apresentam sinais de estresse pós-traumático, pesadelos frequentes e dificuldades de concentração, enquanto adultos enfrentam sentimentos de impotência diante da repetição contínua de violência. Os impactos psicológicos não se limitam ao presente, eles moldam o comportamento social, as relações familiares e a capacidade de reconstruir comunidades, perpetuando um ciclo de vulnerabilidade emocional. A economia local também é duramente atingida. Pequenos comerciantes, agricultores e pescadores têm suas atividades limitadas pelos bloqueios, pelas restrições de movimentação e pela destruição de infraestrutura. Cada recurso perdido, cada negócio fechado, aumenta a dependência de ajuda internacional e limita as perspectivas de crescimento econômico. Essa situação força muitas famílias a viver na margem da pobreza extrema, lutando diariamente para garantir necessidades básicas como alimento, água e remédios, enquanto sonhos e projetos de vida são constantemente adiados ou abandonados. Além disso, a educação enfrenta desafios severos. Escolas funcionam em condições precárias, muitas vezes superlotadas ou danificadas por ataques. Professores e alunos lutam para manter a rotina escolar, apesar do medo constante e da falta de recursos, criando um ambiente de aprendizagem marcado por interrupções e insegurança. A geração mais jovem cresce com uma educação incompleta, limitada por restrições físicas, econômicas e emocionais, dificultando a construção de um futuro sustentável e a possibilidade de romper o ciclo de conflito. A comunicação e a informação também são desafios críticos. Muitos moradores dependem de redes sociais e transmissões internacionais para entender o que acontece fora de Gaza, enquanto a censura, bloqueios de internet e a dificuldade de acesso a informações confiáveis tornam a percepção da realidade fragmentada. Essa limitação não apenas dificulta a conscientização global, mas também afeta a capacidade de planejamento e tomada de decisão local, tornando ainda mais complexa a sobrevivência diária em meio a um cenário de guerra constante. Além do sofrimento físico e psicológico, a terceira seção revela como a vida cotidiana em Gaza é uma luta constante pela sobrevivência. Cada deslocamento pelas ruas é um risco. Prédios parcialmente destruídos e escombros acumulados formam labirintos imprevisíveis que dificultam até mesmo tarefas simples, como ir ao mercado ou à escola. As famílias improvisam abrigos temporários dentro de casas danificadas, muitas vezes compartilhando espaços pequenos e insalubres com vizinhos, criando condições que favorecem doenças e aumentam o desgaste emocional. A crise humanitária se aprofunda com a falta de acesso a recursos básicos. Água potável, alimentos, remédios e energia elétrica são racionados, tornando a vida diária uma constante negociação com a escassez. Hospitais funcionam com recursos limitados e frequentemente lotados, enfrentando o desafio de atender feridos de conflito, enquanto lidam com doenças comuns que se tornam fatais na ausência de suprimentos adequados. Médicos e enfermeiros trabalham sob pressão extrema, muitas vezes arriscando suas próprias vidas, enquanto famílias esperam, angustiadas, por atendimento médico que nem sempre chega a tempo. Em meio a esse cenário, a esperança ainda persiste. Organizações humanitárias locais e internacionais buscam oferecer algum alívio, distribuindo alimentos, roupas, kits de higiene e apoio psicológico. Voluntários percorrem bairros, muitas vezes ignorando os perigos, para chegar até as pessoas mais vulneráveis, crianças desacompanhadas, idosos isolados e famílias que perderam tudo. Esses esforços, embora limitados, demonstram a resiliência e solidariedade da população, que tenta manter algum senso de dignidade e normalidade em meio ao caos. As histórias individuais refletem a gravidade do conflito. Crianças que perderam familiares continuam a frequentar a escola, tentando transformar o medo em aprendizado. Jovens que sobreviveram a ataques aéreos encontram pequenas maneiras de sorrir e brincar. Mães e pais carregam o trauma diário enquanto lutam para proteger seus filhos, muitas vezes improvisando refúgios dentro de seus próprios lares. Cada ato de sobrevivência é uma resistência silenciosa, um grito de humanidade diante da desumanidade da guerra. Além disso, a economia local, já fragilizada, limita severamente as oportunidades de emprego. Agricultores não conseguem acessar campos, pescadores enfrentam bloqueios marítimos e pequenos comerciantes veem seus estabelecimentos destruídos ou incapazes de operar.
Esse cenário aumenta a dependência de ajuda externa, criando um ciclo de vulnerabilidade que afeta não apenas a geração atual, mas compromete o futuro de jovens que crescem sem perspectivas de crescimento econômico ou estabilidade. A educação também sofre profundas consequências. Escolas frequentemente funcionam em condições precárias, com salas superlotadas e falta de materiais básicos. Professores tentam manter o ritmo escolar, mas interrupções constantes, ataques e o medo geral dificultam o aprendizado. Jovens crescem com lacunas educacionais significativas, limitando suas oportunidades futuras e perpetuando a sensação de impotência frente ao conflito, enquanto as gerações anteriores carregam o trauma de anos de violência e deslocamento. Finalmente, o isolamento informativo agrava a situação. Muitos moradores dependem de redes sociais e de canais internacionais para compreender o que acontece fora de Gaza, mas a censura, o bloqueio de internet e a falta de acesso a informações confiáveis fragmentam a realidade percebida. Essa limitação impacta a capacidade de planejamento familiar e comunitário, além de dificultar que o mundo externo compreenda a dimensão do sofrimento local, tornando cada dia uma batalha não apenas pela sobrevivência física, mas também pela manutenção da dignidade e da esperança em meio à guerra. O impacto psicológico sobre a população de Gaza é profundo e duradouro. Crianças que cresceram sob constantes sirenes de alerta e explosões carregam traumas invisíveis que afetam seu desenvolvimento emocional e cognitivo. Psicólogos e voluntários relatam casos de ansiedade, insônia, depressão e comportamento agressivo entre os jovens, que muitas vezes não conseguem diferenciar a normalidade do perigo. A violência se infiltra no cotidiano, tornando até mesmo atividades simples, como caminhar até a escola ou brincar em parques improvisados, momentos carregados de tensão e medo. As histórias de famílias deslocadas reforçam a gravidade da situação. Muitos perderam suas casas em bombardeios, obrigando-os a viver em abrigos coletivos improvisados, muitas vezes sem privacidade e com acesso limitado à água potável e alimentos. Cada refeição e cada noite representam um desafio constante, e a falta de recursos básicos torna a vida diária um exercício de sobrevivência contínuo. Mesmo aqueles que conseguem manter alguma rotina enfrentam o medo permanente de ataques, a destruição de bens essenciais e a perda de entes queridos. A infraestrutura da cidade está severamente comprometida. Edifícios residenciais, escolas, hospitais e centros comunitários foram danificados ou destruídos em ataques, dificultando a reconstrução e o retorno à normalidade. Linhas elétricas, sistemas de água e esgotos são frequentemente interrompidos, tornando o ambiente urbano imprevisível e perigoso. Médicos relatam operar em condições de emergência, improvisando equipamentos e reagindo rapidamente a feridos enquanto lutam contra a falta de medicamentos e recursos. Essa realidade cria uma sensação de caos constante, em que cada dia é imprevisível e qualquer momento pode trazer tragédias. Apesar disso, a solidariedade e a resiliência da população se destacam. Comunidades locais se organizam para apoiar os mais vulneráveis, distribuindo alimentos, roupas e medicamentos, compartilhando recursos limitados e criando espaços seguros para crianças brincarem e aprenderem. Essas ações, embora pequenas frente à magnitude da crise, representam uma resistência silenciosa contra a desumanização da guerra, mantendo viva a esperança e a dignidade em meio à destruição. A quarta fase do conflito destaca a intensidade da destruição urbana e o impacto direto sobre a vida cotidiana dos cidadãos. Ruas que antes eram movimentadas se transformaram em corredores silenciosos de escombros, onde a passagem de civis é marcada pelo cuidado constante com minas não detonadas, restos de mísseis e edifícios instáveis. Cada saída de casa se tornou um ato de coragem, e o medo de um ataque repentino paira sobre cada esquina. Hospitais funcionam no limite, muitas vezes sem eletricidade estável, enfrentando uma demanda crescente de feridos que chegam a qualquer hora do dia ou da noite. Médicos, enfermeiros e voluntários trabalham exaustivamente, muitas vezes improvisando recursos para salvar vidas, enquanto o sistema de transporte, energia e abastecimento de água luta para se manter funcional. Se você quer compreender verdadeiramente a complexidade e a intensidade dessa guerra, inscreva-se no canal agora, ative o sininho e acompanhe cada detalhe dessa história. Cada relato, cada imagem e cada análise ajuda você a entender o que está acontecendo em Gaza e Palestina,
mostrando a realidade por trás das manchetes e indo além das estatísticas frias. Ao se inscrever, você garante acesso a uma narrativa completa, com informações detalhadas, entrevistas e análises profundas sobre os impactos humanitários e estratégicos do conflito. Não perca a oportunidade de se informar com profundidade e acompanhar de perto os acontecimentos que moldam a vida de milhões de pessoas em uma das regiões mais tensas do planeta. A população civil enfrenta desafios que vão muito além da segurança física. A escassez de alimentos, remédios e água potável é constante, e as famílias vivem em um estado de tensão extrema, sem saber quando um ataque pode destruir o que resta de suas casas ou separar entes queridos. Escolas e instituições de ensino sofrem interrupções frequentes, impedindo que crianças e jovens continuem sua educação de forma consistente. A normalidade tornou-se um conceito relativo, e cada dia é marcado por improvisos e adaptações para sobreviver em um ambiente onde a instabilidade e a violência são constantes. As histórias individuais de sobrevivência são impressionantes e revelam a resiliência de uma população que continua lutando apesar das perdas. Moradores relatam como, mesmo após perderem suas casas ou negócios, encontram formas de reconstruir suas vidas, compartilhar recursos com vizinhos e manter viva a esperança de dias melhores. Organizações locais e internacionais trabalham incansavelmente para fornecer assistência humanitária, mas os desafios logísticos e a insegurança contínua tornam cada entrega de suprimentos uma operação complexa e arriscada. O impacto psicológico é profundo. Crianças que cresceram ouvindo sirenes, explosões e tiros desenvolvem traumas que afetam sua saúde mental, comportamento social e capacidade de aprendizado. Muitos sofrem de ansiedade, insônia e medo constante, e psicólogos locais e internacionais alertam para uma geração marcada pelo conflito e pela perda. O efeito desses traumas será sentido por décadas, impactando não apenas o presente, mas também o futuro da região. Ao mesmo tempo, a economia local colapsa sob os efeitos do bloqueio, da destruição de infraestrutura e da insegurança contínua. Pequenos negócios fecham, o desemprego aumenta e a população se torna cada vez mais dependente da ajuda externa. A dificuldade de acessar mercados e recursos básicos agrava a vulnerabilidade das famílias, que lutam para sobreviver com os meios limitados disponíveis. A instabilidade econômica se reflete em todos os aspectos da vida cotidiana, desde a alimentação até a saúde e a educação. Além disso, a pressão internacional sobre os governos e organizações envolvidas no conflito aumenta, com debates intensos sobre soluções diplomáticas, cessar-fogos e direitos humanos. Cada ação militar é observada globalmente, e a opinião pública internacional pode influenciar decisões estratégicas. No entanto, a realidade local continua marcada pelo sofrimento imediato, enquanto líderes e diplomatas discutem alternativas que muitas vezes parecem distantes da vida cotidiana da população afetada. A quarta fase do conflito revela a devastação crescente da cidade e a intensidade da guerra sobre a vida cotidiana da população civil. Ruas antes movimentadas agora se transformaram em corredores de escombros, onde cada passo exige cuidado extremo devido aos destroços, prédios parcialmente destruídos e a constante ameaça de ataques aéreos ou artilharia pesada. O transporte público praticamente desapareceu, e a população depende de rotas improvisadas e deslocamentos perigosos para conseguir acessar mercados, hospitais ou pontos de distribuição de ajuda humanitária. As escolas e centros comunitários, que antes serviam de referência para crianças e jovens, foram em grande parte danificados ou ocupados por refugiados internos, transformando a educação em um luxo escasso e inacessível para muitos. Se você quer entender a dimensão real deste conflito e acompanhar cada detalhe sobre o que acontece em Gaza e Palestina, inscreva-se no canal agora, ative o sininho e não perca nenhuma atualização. Aqui, você terá acesso a análises profundas, relatos exclusivos e imagens que mostram a realidade da população civil. Cada inscrição fortalece nossa capacidade de trazer conteúdos detalhados e precisos, ajudando você a compreender o impacto humano, político e social de um conflito que molda o futuro de milhões de pessoas. Não fique de fora, acompanhe de perto e veja o que realmente está acontecendo além das manchetes. A vida cotidiana dos civis é marcada pela escassez e pelo medo constante. A falta de alimentos, água potável e medicamentos essenciais se tornou rotina,
enquanto famílias inteiras vivem em abrigos improvisados ou em prédios danificados que oferecem pouca proteção contra ataques. Muitas pessoas relatam a dificuldade de dormir devido a sirenes de alerta, explosões distantes ou próximas, e o barulho constante de helicópteros e drones. As noites são longas e repletas de tensão, e cada amanhecer representa um novo desafio para garantir a sobrevivência. A saúde física e mental da população é severamente afetada, com aumento de doenças, problemas respiratórios e traumas psicológicos profundos, principalmente entre crianças e idosos, que são mais vulneráveis à violência e à privação. Os trabalhadores de hospitais e organizações humanitárias enfrentam uma pressão enorme. Médicos, enfermeiros e voluntários atuam em condições extremas, muitas vezes improvisando recursos, medicamentos e equipamentos médicos para salvar vidas. As unidades de saúde funcionam constantemente no limite, sem energia elétrica confiável e com suprimentos médicos escassos. Cada atendimento se transforma em uma corrida contra o tempo, onde a complexidade de tratar ferimentos de guerra, doenças comuns e complicações decorrentes da desnutrição exige conhecimento técnico, resistência física e emocional. Além disso, a população civil é obrigada a improvisar constantemente para sobreviver. Aqueles que têm algum recurso financeiro tentam garantir o básico, enquanto comunidades inteiras compartilham alimentos, água e remédios de forma solidária, criando redes de apoio que ajudam a resistir à devastação. O comércio local praticamente parou. Pequenas empresas fecharam suas portas, e a economia se tornou dependente quase que exclusivamente da ajuda internacional, que enfrenta obstáculos logísticos e restrições devido à insegurança constante. O impacto psicológico do conflito é devastador. Crianças expostas a explosões, tiros e destruição de suas casas desenvolvem traumas que afetarão sua vida adulta, desde problemas de concentração até transtornos de ansiedade e depressão. Adultos também enfrentam o estresse contínuo, lidando com a perda de entes queridos, a destruição de propriedades e a incerteza sobre o futuro. Psicólogos e organizações humanitárias alertam que a próxima geração de palestinos e habitantes de Gaza enfrentará consequências duradouras, com impacto direto na educação, comportamento social e capacidade de reconstrução comunitária. A pressão internacional é constante e complexa. Governos, organizações internacionais e grupos de direitos humanos monitoram a situação e fazem apelos por cessar fogos, ajuda humanitária e respeito aos direitos civis. No entanto, a realidade local permanece marcada pela guerra, pelo medo e pela devastação, enquanto negociações diplomáticas e intervenções políticas muitas vezes parecem distantes da vida diária da população, que luta apenas para sobreviver e proteger suas famílias. Cada dia vivido sob conflito deixa cicatrizes profundas, tanto físicas quanto emocionais, e a resiliência da população se torna uma prova silenciosa da coragem frente a adversidades extremas. A quinta sessão foca na escalada das hostilidades e nas estratégias militares que transformaram Gaza em um verdadeiro campo de batalha urbano. Os ataques aéreos e os bombardeios constantes não apenas destruíram prédios e infraestrutura, mas também redefiniram a rotina da população civil, obrigando famílias inteiras a buscar refúgio em abrigos improvisados e subsolos de edifícios danificados. Cada rua, cada esquina, se tornou um espaço de risco, onde a possibilidade de explosões ou ataque surpresa é constante, e a movimentação fora de casa é feita com extrema cautela. O comércio local praticamente desapareceu, o transporte está interrompido, e os recursos básicos, como alimentos, combustível e remédios, são escassos e muitas vezes inacessíveis, dependendo da ajuda humanitária que enfrenta dificuldades logísticas devido à insegurança permanente. Se você quer entender a fundo a dimensão deste conflito, conhecer relatos de sobreviventes e compreender os efeitos diretos e indiretos sobre a população civil, inscreva-se no canal agora, ative o sininho e acompanhe nossas atualizações diárias. Aqui, você terá análises detalhadas, imagens exclusivas e histórias reais que vão muito além das manchetes tradicionais. Cada inscrição ajuda a manter a produção de conteúdo crítico e informativo, permitindo que você se mantenha informado sobre o que realmente acontece em Gaza e Palestina, e compreenda a complexidade de um conflito que afeta milhões de vidas. Não perca a oportunidade de conhecer o lado humano desta guerra, tão impactante quanto as notícias mostram. O conflito não poupa ninguém,
E a destruição não é apenas física, mas emocional e psicológica. Famílias que perderam entes queridos, crianças que presenciaram ataques e adultos que lutam para sobreviver em meio ao caos enfrentam traumas profundos e duradouros. A constante incerteza sobre o futuro, a escassez de recursos básicos e a necessidade de proteger os filhos em meio a bombardeios e combates urbanos criam um ambiente de estresse contínuo e medo. Centros de saúde e abrigos temporários estão saturados, médicos e voluntários trabalham em condições extremas, improvisando medicamentos e equipamentos para atender feridos, muitas vezes sem energia elétrica confiável ou suprimentos suficientes. Além disso, a pressão internacional e a cobertura da mídia trazem um olhar externo sobre o conflito, mas nem sempre refletem a realidade diária da população. A burocracia, os interesses políticos e os conflitos diplomáticos retardam a chegada de ajuda essencial, enquanto civis comuns precisam se adaptar a uma guerra sem previsão de fim. Muitos jovens se veem sem acesso à educação, crescimento pessoal e oportunidades de futuro, aumentando a vulnerabilidade e perpetuando o ciclo de trauma e insegurança. A resiliência da população se torna visível em pequenas ações cotidianas, vizinhos compartilhando alimentos, comunidades improvisando sistemas de segurança e solidariedade, e famílias tentando manter alguma normalidade em meio ao caos. Cada ato de sobrevivência é também um ato de resistência, demonstrando que, mesmo diante da devastação, a vida continua e a esperança permanece viva, mesmo que frágil. A quinta sessão aprofunda-se na dinâmica cotidiana da guerra em Gaza, mostrando como o conflito transformou cada aspecto da vida civil em um campo de tensão constante. Não se trata apenas de ataques militares, mas de uma realidade em que o medo se tornou um elemento permanente. Ruas antes movimentadas estão desertas, prédios parcialmente destruídos servem de abrigo improvisado e as crianças crescem ouvindo o som de explosões e sirenes de alerta, criando uma geração marcada pelo trauma desde a infância. Cada deslocamento fora de casa exige planejamento rigoroso. Famílias estudam rotas de fuga, verificam pontos seguros e tentam evitar áreas de risco, enquanto o calor da sobrevivência e a escassez de recursos moldam uma rotina de alerta contínuo. O sistema de saúde está sobrecarregado, hospitais funcionam em condições críticas, muitas vezes sem equipamentos suficientes ou energia elétrica confiável. Médicos e enfermeiros trabalham sob pressão extrema, improvisando procedimentos e lidando com ferimentos de guerra, doenças infecciosas e malnutrição. A falta de medicamentos essenciais e o acesso limitado à assistência médica tornam pequenas enfermidades um risco de vida, e a população depende quase que inteiramente da ajuda internacional, que enfrenta barreiras logísticas devido à insegurança e ao bloqueio de suprimentos. Se você quer compreender a complexidade desse conflito, inscreva-se no canal agora, ative o sininho e acompanhe nossas análises detalhadas. Aqui, você terá acesso a relatos de sobreviventes, imagens exclusivas e explicações que vão além das manchetes sensacionalistas. Cada inscrição ajuda a fortalecer a produção de conteúdo sério, informativo e humano, permitindo que você entenda como a guerra impacta a vida de milhões de pessoas, suas histórias e suas lutas diárias. Não perca a oportunidade de ver o que realmente acontece em Gaza e Palestina, e de se conectar com a realidade daqueles que vivem sob o fogo constante. Além disso, a guerra não afeta apenas fisicamente, mas mentalmente, criando traumas profundos e de longo prazo. Crianças que presenciam ataques, adultos que perdem familiares e amigos, e toda a população que convive com a incerteza e a destruição diária desenvolvem problemas psicológicos graves. O isolamento social, a privação de atividades normais e a constante ameaça de violência geram ansiedade, depressão e um medo constante que se infiltra em todos os aspectos da vida cotidiana. A economia local foi quase completamente destruída. Comércios fechados, mercados escassos e empregos inexistentes fazem com que muitas famílias dependam de ajuda humanitária apenas para sobreviver. A escassez de alimentos, combustível e materiais básicos aumenta o risco de conflitos internos e dificulta a manutenção mínima da vida diária. Cada dia representa uma luta pela sobrevivência, e pequenas ações, como conseguir água potável ou um medicamento essencial, se tornam desafios hercúleos que moldam a realidade de Gaza como um território em constante estado de emergência. A resiliência da população se manifesta em atos diários de solidariedade. Vizinhos compartilham recursos escassos,
Comunidades organizam sistemas improvisados de proteção e famílias encontram maneiras de manter a esperança mesmo em meio à destruição. Cada gesto é uma forma de resistência silenciosa, mostrando que, apesar do caos, a vida persiste, e a vontade de sobreviver e proteger os entes queridos se torna a força mais poderosa em meio à guerra. As crianças são as mais afetadas. Crescendo em meio ao caos, elas assistem à destruição de escolas, à perda de amigos e familiares, e a um cotidiano permeado pelo medo constante. Psicólogos afirmam que essa exposição prolongada à violência gera traumas profundos, ansiedade crônica e uma percepção distorcida da normalidade. Além disso, a interrupção da educação e a impossibilidade de brincar livremente limitam o desenvolvimento social e emocional, criando uma geração que conhece mais de guerra do que de paz. O impacto psicológico estende-se aos adultos, que enfrentam a perda de entes queridos, destruição de lares e insegurança econômica, tornando a resiliência emocional uma questão de sobrevivência diária. O sistema de saúde, já fragilizado, está sob pressão extrema. Hospitais trabalham com recursos mínimos, muitas vezes sem equipamentos essenciais ou energia elétrica constante. Médicos e enfermeiros enfrentam jornadas extenuantes, lidando com ferimentos de guerra, doenças infecciosas e malnutrição, improvisando tratamentos para salvar vidas com o que têm à disposição. A escassez de medicamentos essenciais e a dificuldade de acesso a suprimentos médicos tornam pequenas enfermidades uma ameaça potencial à vida, enquanto organizações humanitárias lutam para fornecer assistência básica em meio ao bloqueio e à insegurança contínua. A economia local foi severamente impactada. Comércios destruídos, mercados escassos e oportunidades de trabalho praticamente inexistentes forçam a população a depender quase que exclusivamente da ajuda internacional. A falta de recursos básicos, como alimentos, água potável e combustível, intensifica a tensão social, aumenta a vulnerabilidade e transforma tarefas simples do dia a dia em desafios monumentais. Famílias vivem em constante incerteza, e cada ação rotineira, desde cozinhar uma refeição até buscar cuidados médicos, é marcada pelo risco e pela dificuldade. Apesar do cenário de destruição e medo, a população de Gaza demonstra uma resiliência silenciosa e extraordinária. Comunidades organizam redes de apoio improvisadas, vizinhos compartilham recursos escassos e famílias encontram maneiras de manter a esperança, celebrando pequenas conquistas mesmo em meio ao caos. Cada ato de solidariedade, por menor que pareça, representa uma forma de resistência contra a violência e a opressão, mostrando que a vida, mesmo diante da guerra, busca persistir. A determinação em proteger os entes queridos, reconstruir lares e preservar tradições culturais revela a força interior que mantém a população unida, apesar de décadas de conflito e adversidade contínua. A sexta sessão se aprofunda nas consequências humanitárias e políticas do conflito em Gaza e na região de Palestina. A guerra não é apenas uma questão de confrontos militares. Ela molda sociedades, determina o futuro de gerações e influencia decisões internacionais que reverberam pelo mundo. Governos estrangeiros, organizações não governamentais e entidades internacionais monitoram atentamente cada escalada de violência, mas suas ações muitas vezes se chocam com interesses políticos, econômicos ou estratégicos, deixando a população civil à mercê de decisões distantes e complexas. A burocracia internacional e as negociações diplomáticas, embora essenciais, parecem lentas diante da urgência diária de crianças, idosos e famílias inteiras tentando sobreviver a ataques contínuos e bloqueios prolongados. A destruição de infraestrutura crítica continua sendo um desafio central. Redes de energia, sistemas de água potável, estradas e hospitais sofrem danos repetidos, dificultando ainda mais a vida cotidiana e comprometendo a capacidade de reconstrução. Cada prédio danificado ou estrada interditada não é apenas uma questão de logística. É uma perda de segurança, mobilidade e dignidade para milhares de pessoas. A incapacidade de acessar serviços básicos transforma atividades simples, como buscar água, comprar alimentos ou deslocar-se para o trabalho, em tarefas perigosas e potencialmente fatais. Além disso, a sexta sessão evidencia o impacto psicológico e social que se acumula com o tempo. A exposição contínua à violência, à destruição e à morte deixa marcas profundas, não apenas em indivíduos, mas em toda a sociedade. Transtornos de ansiedade,
depressão e traumas pós-traumáticos se tornam comuns, e os sistemas de apoio mental, já limitados, lutam para atender a demanda. Crianças que crescem nesse ambiente desenvolvem medos crônicos e uma percepção distorcida de normalidade, enquanto adultos carregam o peso de perdas pessoais, destruição de lares e a constante incerteza sobre o futuro. A economia local, já fragilizada, enfrenta dificuldades adicionais. O comércio é severamente limitado devido à insegurança e aos bloqueios, e a dependência de ajuda internacional se torna essencial para a sobrevivência diária. Empregos são escassos e a inflação corrói rapidamente o poder de compra das famílias, enquanto pequenos empreendedores e agricultores lutam para manter suas atividades em meio à destruição de infraestrutura e insegurança constante. Esse cenário cria um ciclo de pobreza, desesperança e vulnerabilidade que se perpetua a cada escalada do conflito. A comunicação e a informação continuam sendo ferramentas cruciais neste cenário. Canais de mídia independentes, redes sociais e plataformas digitais desempenham papéis fundamentais ao documentar atrocidades, mobilizar ajuda humanitária e manter o mundo informado sobre a realidade de Gaza e da Palestina. No entanto, o acesso à informação também traz riscos. Relatos podem ser censurados, manipulados ou usados como instrumentos políticos, tornando a batalha narrativa quase tão intensa quanto a militar. Cada post, vídeo ou foto pode salvar vidas ao alertar sobre ataques iminentes ou chamar atenção para crises humanitárias, mas também pode expor civis ao perigo, mostrando que a informação, assim como a guerra, deve ser manejada com cuidado extremo. Apesar de todos esses desafios, a população local demonstra resiliência notável. Comunidades se organizam, vizinhos se ajudam e famílias encontram formas de manter tradições culturais e esperança viva mesmo diante da adversidade. Pequenos atos de solidariedade, como compartilhar alimentos, abrigar vizinhos ou apoiar escolas improvisadas, tornam-se gestos de resistência silenciosa. A sexta sessão reforça que, mesmo em meio a um conflito devastador, a vida persiste e a coragem da população é um testemunho da força humana frente às circunstâncias mais extremas. A situação em Gaza e na Palestina revela uma complexidade que vai muito além das manchetes e imagens de destruição. Cada explosão, cada ataque aéreo ou artilharia terrestre, carrega consequências invisíveis que se espalham silenciosamente entre a população. O impacto na saúde vai desde ferimentos físicos graves até doenças agravadas pela falta de acesso a hospitais ou medicamentos essenciais. Pacientes crônicos enfrentam riscos duplicados. Por um lado, a guerra limita o atendimento e a disponibilidade de remédios. Por outro, a constante insegurança e o estresse prolongado afetam o sistema imunológico, tornando as doenças mais severas e, muitas vezes, fatais. A educação, que deveria ser um alicerce para o futuro, também é profundamente afetada. Escolas são frequentemente fechadas ou danificadas, professores e alunos vivem com medo constante de ataques, e muitos jovens veem suas oportunidades interrompidas antes mesmo de começarem a sonhar com um futuro diferente. Esse hiato educacional gera um ciclo de vulnerabilidade. Crianças e adolescentes crescem sem acesso a conhecimento e habilidades essenciais, perpetuando a pobreza e limitando a capacidade de reconstrução da sociedade a longo prazo. Além disso, a escassez de recursos básicos como água, eletricidade e alimentos seguros torna a vida cotidiana um desafio contínuo. Famílias precisam caminhar quilômetros para conseguir água potável, cozinhar com recursos limitados e enfrentar filas ou restrições impostas pelo bloqueio, que restringe a entrada de suprimentos essenciais. Cada tarefa cotidiana torna-se perigosa e exaustiva, aumentando o desgaste físico e emocional da população. O efeito psicológico é profundo e cumulativo. A exposição constante à violência e à morte provoca traumas profundos, transtornos de ansiedade e depressão generalizada. Crianças crescem com medo, aprendem a normalizar explosões e sirenes, enquanto adultos carregam o peso da perda de familiares, amigos e bens, vivendo em um estado contínuo de alerta e tensão. Comunidades inteiras enfrentam um esgotamento emocional que, muitas vezes, não encontra suporte adequado, pois os serviços de saúde mental são limitados ou inexistentes em muitas áreas afetadas. A economia local praticamente colapsa sob o peso do conflito. Pequenos comerciantes, agricultores e trabalhadores informais enfrentam diariamente a destruição de seu sustento,
mercados fechados e insegurança constante. A dependência da ajuda humanitária torna-se inevitável, mas mesmo está insuficiente para atender a demanda crescente, e frequentemente é dificultada por bloqueios, burocracias ou interesses políticos. Cada família que sobrevive à destruição diária está, de certa forma, lutando para manter um mínimo de dignidade e esperança, mesmo em meio à escassez extrema. A informação e a comunicação desempenham papéis cruciais. Redes sociais, jornalistas independentes e organizações internacionais documentam o conflito, alertam o mundo para crises humanitárias e ajudam a mobilizar ajuda. No entanto, a manipulação de dados e a censura podem distorcer a realidade, tornando a percepção internacional uma batalha constante. Cada relato verdadeiro pode salvar vidas, mas também expõe civis a riscos, demonstrando que, em contextos de guerra, a verdade e a segurança andam lado a lado com extremo cuidado. A rotina em Gaza e na Palestina se transforma em uma luta diária que vai muito além da sobrevivência física. Cada saída de casa exige planejamento, atenção e cálculo de risco, pois ruas e bairros inteiros podem se tornar cenários de ataques inesperados. Mercados, hospitais e pontos de transporte público carregam uma vulnerabilidade constante, obrigando a população a adaptar suas vidas a um calendário de medo e precaução permanente. Essa constante adaptação mental e emocional tem efeitos profundos. O estresse crônico compromete a saúde cardiovascular, enfraquece o sistema imunológico e gera uma sensação contínua de impotência e ansiedade, que se prolonga mesmo nos momentos de relativa calmaria. O impacto social também é devastador. Famílias se veem separadas, crianças perdem acesso à educação regular e adultos encontram obstáculos quase intransponíveis para manter empregos ou negócios. A instabilidade cria um ciclo de dependência da ajuda humanitária, que, embora vital, não cobre todas as necessidades e frequentemente chega de forma desigual. Essa vulnerabilidade extrema expõe ainda mais a população aos efeitos colaterais do conflito, como fome, doenças preveníveis e falta de moradia adequada. Cada dia é marcado por decisões de sobrevivência que moldam toda a estrutura social da comunidade, tornando a existência uma batalha diária entre a necessidade de se manter vivo e a impossibilidade de reconstruir plenamente a vida interrompida. A guerra em Gaza e na Palestina não se limita apenas ao conflito físico. Ela se estende às consequências políticas, econômicas e humanitárias que afetam gerações inteiras. Cada ofensiva, cada bombardeio e cada bloqueio econômico intensificam as divisões, fortalecem ressentimentos e complicam qualquer tentativa de negociação ou resolução pacífica. As fronteiras se tornam muros invisíveis de isolamento, onde a liberdade de movimento é severamente limitada, e o acesso a oportunidades de trabalho, educação e cuidados médicos fica restrito, criando um ciclo de vulnerabilidade que parece interminável. As organizações internacionais frequentemente alertam para os riscos de colapso social, destacando que a instabilidade contínua aumenta a probabilidade de conflitos internos, exacerba tensões entre facções e enfraquece a governança local. Essa situação cria um ambiente em que decisões extremas se tornam comuns, e a vida cotidiana é moldada mais pelo medo e pela sobrevivência imediata do que por qualquer perspectiva de futuro. Mesmo iniciativas de reconstrução são frequentemente interrompidas ou insuficientes, deixando um rastro de frustração e desconfiança na população, que se vê presa em um ciclo de repetição de destruição e reconstrução parcial. O impacto psicológico permanece profundo e persistente. Gerações que crescem em meio a ataques, deslocamentos e perdas constantes desenvolvem traumas complexos, ansiedade crônica e uma percepção distorcida de segurança e confiança. Crianças e jovens vivem sob uma sombra permanente de instabilidade, enquanto adultos carregam a dor da impotência e das perdas acumuladas, lutando para manter a dignidade e proteger os familiares em um contexto de escassez e violência. Essa tensão constante altera não apenas a saúde mental individual, mas também a coesão social, enfraquecendo vínculos comunitários e criando um cenário em que a sobrevivência cotidiana se torna a prioridade máxima, muitas vezes eclipsando qualquer perspectiva de reconstrução ou esperança a longo prazo. Apesar de toda a devastação, pequenos gestos de resiliência e solidariedade surgem em meio ao caos. Comunidades organizam redes de apoio, distribuindo alimentos, medicamentos e abrigo temporário,
enquanto profissionais dedicados buscam oferecer cuidados médicos e psicológicos mesmo em condições adversas. Estes esforços, embora limitados, representam a capacidade humana de adaptação e resistência, mostrando que, mesmo diante de uma guerra prolongada e devastadora, a esperança pode persistir em formas sutis e silenciosas, sustentando a vida e mantendo acesa a chama da solidariedade em um cenário de destruição constante. A complexidade do conflito torna cada dia imprevisível e cada escolha carregada de consequências. O equilíbrio entre sobrevivência, proteção familiar e tentativa de manter algum senso de normalidade torna-se um desafio diário quase insustentável. A necessidade de planejar rotas seguras, controlar recursos escassos e lidar com perdas frequentes molda profundamente o comportamento coletivo, e a sociedade local aprende a navegar em um ambiente onde a linha entre a vida e a morte se torna tênue, e a esperança se transforma em um esforço diário de persistência e resistência. Mesmo com todas essas adversidades, a população mantém uma força silenciosa que desafia o desespero. A reconstrução de pequenas infraestruturas, a educação improvisada para crianças, a organização comunitária e a ajuda mútua demonstram que a capacidade de resistência humana é extraordinária. Cada ato de coragem, cada gesto de solidariedade e cada iniciativa de sobrevivência não apenas prolonga a vida, mas também preserva a dignidade e a humanidade em meio a um conflito que parece não ter fim, mostrando que a resiliência e a esperança podem persistir mesmo nos contextos mais extremos.